Aqui é a segunda questão do terceiro capítulo. 4 cargas pontuais estão situadas nos vértices de um quadrado sobre o plano XY. Então aqui eu já representei essa situação dessa questão aqui. Seus valores e posições são as seguintes. A carga Q na origem, aqui está. A carga 2Q em x igual a 0, y igual a A. A carga 3Q em x igual a A e y0. E a carga menos 4Q nesse outro vértice aqui. Encontrar o campo elétrico no centro do quadrado. Então, é um quadrado de lado A. O centro vai ser aqui nesse ponto que tem a ordenada A sobre 2 e a abscissa A sobre 2 também. Como aqui nesse caso é uma distribuição discreta de cargas que vai gerar esse campo, a gente vai usar o somatório. A gente usa o somatório por causa do princípio da superposição. O campo total aqui nesse ponto, ele é igual à soma dos 4 campos individuais gerados por cada carga que está aqui. Por isso ser possível, por essa igualdade valer, do campo resultante ser igual à soma vetorial dos 4 campos, a gente usa o somatório. Então aqui eu vou escrever que o campo é igual ao somatório, e aqui eu vou indexar em I de 1 até 4, porque tem 4 fontes, né? E aqui eu falo fonte, mas se for fonte ou sorvedouro, tanto faz. Eu estou usando esse termo assim, ponto de fonte, para localizar o que vai gerar um campo elétrico. Aqui tem a constante, 1 sobre 4π ε0. Tem uma carga que precisa ser indexada, que vai ser a carga de cada campo, elas são diferentes. O que mais é diferente é o versor. Eu já vou explicar melhor sobre esse R grande, ele também tem que ser indexado, porque cada um dessas cargas individualmente vai gerar um campo em uma direção diferente. E dividido pela distância ao quadrado, a distância de cada carga até o centro da origem. Isso daqui eu também vou indexar, apesar de que, se a gente olha assim no primeiro momento, faz sentido dizer que vai ser a mesma distância, mas ainda assim eu vou manter indexado, porque essa mesma forma de resolver aqui vai dar certo para quando aqui coincidiu a distância entre os pontos de fonte e o ponto de campo, mas quando as distâncias das cargas forem diferentes, a distância indexada aqui vai abranger essa situação também, né? Aqui é só um caso particular. Então aqui vai ser o módulo do vetor R, o R grande, indexado, né? Também é um quadrado. Então isso daqui é o campo elétrico, é a soma dos 4 campos individuais. E eu nomeei aqui essas cargas, né? Então eu chamei aqui de Q1, Q2, Q3 e Q4, porque quando esse aqui valer 1, eu sei que eu estou me referindo a essa distância e a essa direção também pelo versor. Esse vetor R a gente obtém fazendo o vetor R pequeno, né? Aqui eu posso indexar em I, aqui eu não vou indexar, já vou explicar o porquê, menos um R' indexado em I também. Esse R aqui é o que localiza o ponto de campo. Então ele parte da origem, e a origem nesse caso é esse vetor aqui, e ele vai localizar o ponto de campo, né? Então aqui é o R pequeno sem linha. Esse outro R aqui, o R que tem a linha, quando tem uma linha aqui, é porque se trata de alguma quantidade relacionada às fontes. Então esse vetor aqui está relacionado a cada carga dessas aqui. Então, para ver como isso funciona, quando esse assumir o valor de 1, a gente vai estar tratando dessa carga aqui, esse vetor que vai ser nulo, porque a carga fonte nesse caso está na origem. Então o R vai ser igual a esse vetor aqui. Então deu certo. A direção é essa mesmo e a distância também. O módulo de R, que é esse que aparece aqui, é igual ao módulo de R menos RI'.
Então, se eu representar mais uma situação dessa, né, esse vetor aqui, quando i valer 2, o R vai continuar sendo esse, que ele parte da origem e localiza o campo, o ponto de campo. E é só esse ponto de campo que tem nessa questão. Eu só estou calculando o campo aqui. Então esse vetor, por isso que ele não é indexado, que ele vai ser comum a todos aos 4 cálculos de campo. Quando esse i valer 2, esse R' vai partir daqui e vai chegar aqui. Esse vai ser o R'. R'2. Né? Então, a diferença entre esses dois vetores vai ser o vetor R, que parte daqui e vai até aqui, o R grande. Esse é o R grande 2, no caso. Nesse primeiro caso aqui, coincidiu com o R grande 1. Então, o módulo desse vetor R2 vai aparecer aqui, né? E a direção vai ser essa mesmo. E a ideia de fazer um vetor menos o outro é que a gente, na verdade, está pegando esse ponto menos esse e deslocando esse vetor aqui para a origem. Então, ele sendo escrito na origem, fica mais fácil trabalhar com ele. Né? Só que isso aqui é uma ideia intuitiva aqui. Na prática, a gente só vai usar essa subtração aqui e variar o índice i, substituir os valores que a gente tem aqui e vai sair naturalmente a resposta da questão. Agora que está explicado o que é esse R aqui, qual é a ideia de usar ele, por que tem essa linha também, eu vou fazer mais uma mudança aqui nesse vetor, o vetor de R, eu vou escrever como o vetor de R sobre o módulo de R. Né? E eu também já vou colocar o que for constante aqui, fora do somatório. Essa distância aqui, ela também vai ser constante. Ela vai ser comum a essas 4 cargas de fontes. Porque esse R, como a gente vê aqui, né, o módulo dele vai dar a distância entre uma fonte e o ponto de campo. E nesse caso, só o módulo, essa distância é igual a essa, que vai ser igual a essa distância daqui para cá, que vai ser igual a essa distância daqui para cá. Mas ainda assim eu vou manter ele aqui indexado, porque esse aqui é só um caso particular em que coincidiu que o módulo desse R grande fosse comum a todos esses 4 cálculos aqui de campo. Então vou manter desse jeito aqui. Se eu tiver uma outra questão em que essa distância não seja comum, aí realmente isso daqui vai ser mais importante. Só que aqui é um caso particular e por opção minha eu vou escolher levar adiante o cálculo repetindo isso daqui. Então, agora eu copio 1 sobre 4π ε0, somatório e variando de 1 até 4. Esse R, então vou fazer essa substituição aqui do vetor. Então aqui vai aparecer o vetor R em cima. E embaixo, que já tinha o R ao quadrado, vai aparecer RI ao cubo. Né? Que tem mais uma contribuição aqui de módulo. E a carga, a Q'I. Então, esse R, aqui eu já posso variar também. Então, eu posso até apresentar melhor quais são esses vetores, né? Dado que esse vetor Rzinho aqui, sem linha, ele vai ser o mesmo, ele é essa localização aqui. A sobre 2 na direção de x, mais A sobre 2 na direção de y. Esse R'I, ele vai ser o xi' na direção de x, mais yi' na direção de y. Por exemplo, se esse y valer 1, então o xi vai ser, no caso, esse daqui, o x1', y1'. Essa aqui vai ser a coordenada desse ponto, que na verdade é 0, 0. Então, quando esse i valer 1, isso daqui zera. Quando esse i valer 1, esse zera. Quando o i valer 2, aí a gente vai estar aqui nesse ponto. Né? Então, esse x aqui vai continuar zerado e o y vai valer a. E assim por diante. Então, como a gente tem um menos o outro, né?
Então a gente escreve dessa forma, porque vai ser a ideia que eu mostrei aqui, de pegar um vetor que está escrito fora da origem e escrever ele na origem, usando essa subtração aqui que a gente faz esse procedimento. Então aqui são as coordenadas do vetor R, que não tem linha, menos as coordenadas do vetor que tem linha. Aqui está um módulo, né? O módulo é esse parênteses aqui elevado a 1 meio, só que como aqui é o módulo ao cubo, ficou elevado a 3 meios. Então o módulo é o teorema de Pitágoras. Agora sim, eu posso pegar exatamente isso aqui, já tem toda a informação que eu precisava para montar esse somatório. E agora eu vou expandir isso daqui nas 4 parcelas. Uma coisa que eu já vou fazer é trocar aqui onde tem as coordenadas sem linha, eu vou trocar pelo A sobre 2 já. Até porque isso daqui vai ser comum a todas as parcelas. E fica assim a expansão do somatório. Aqui, então, já ficou substituído o valor de x e de y, né, que ambos valem A sobre 2. E agora eu posso recopiar essa expressão aqui, substituindo cada um dessas quantidades por seus respectivos valores aqui na imagem. Então, o x1' ele vale 0. O y1' vale 0. O q1 ele vale q. Então vou substituir isso aqui nessa primeira parcela. Então ficou dessa forma, já que todas essas quantidades aqui que estão indexadas nessa primeira parcela, a valia 0 e esse q' aqui valia simplesmente o q. O q'2 agora, eu volto aqui na imagem e vejo que ele vale 2q. Então, mais 2q. E agora eu vou substituir essas partes aqui, né? Sendo que nessa parte que eu tenho o x'2, y'2, o x'2 é 0, o y'2 vale A. Então vou usar essas correspondências aqui para fazer essa substituição nessa parcela. E fica assim, porque aqui esse x2 vale 0, sobrou o A sobre 2 na direção de x, esse y2 que vale A, então ficou meio, menos 1 inteiro, então sobrou menos o meio. E aqui embaixo é mais imediato, são essas quantidades aqui ao quadrado. Aqui menos A sobre 2 ao quadrado. E agora eu vou substituir essa terceira parcela. O q'3 está aqui, ele vale 3q. E da mesma forma, eu vou ter aqui o x'3, y'3. O x aqui nesse caso vale A e o y 0. Vou substituir esses dois valores aqui nessa parcela por esses dois valores aqui. E da mesma forma que na última parcela, onde o q'4 vale menos 4q, e aqui vale A, né? Isso daqui é o x'4, y'4. Então vou fazer essas substituições aqui. Então a gente obtém essa expressão aqui agora, que agora basta simplificar para o resultado final aparecer. Então aqui eu vejo que eu posso colocar em evidência o Q, né? Aqui tem Q, aqui também, e aqui nessa parcela também. Todos os denominadores eu posso colocar em evidência aqui, né, como um único denominador. Então vou recuperar agora essa linha de conta, fazendo essas modificações aqui que eu falei. Então aqui vai ficar A sobre 2 na direção de x, mais A sobre 2 na direção de y. E aqui esse 2 vai distribuir, então vai ficar mais AX menos AY. Aqui esse 3 vai distribuir também, então vai ficar menos 3 meios de AX mais 3 meios de AY. Aqui esse 4 também distribui, né? Então distribui sinal de menos também, mais 2AX
mais 2AY. Então uma coisa que eu posso colocar em evidência é o A, que está em todas as parcelas aqui. Então aqui esse A sobre 2 ao quadrado vai dar A ao quadrado sobre 4. Então eu simplifiquei esse 2 aqui com esse 4. Então dentro desse parênteses vai ficar A ao quadrado sobre 2. Eu distribuo essa potência aqui, então meu denominador vai ficar A ao quadrado elevado a 3 meios, que dá A ao cubo. E também vai ter o 2, que vai sobrar aqui nesse denominador, que ele tinha virado um 4, simplificou com esse 2, elevado a 3 meios, que é igual a 2 raiz de 2. Como ele está no denominador do denominador aqui, eu escrevi ele aqui em cima. Então 2 raiz de 2. Vou colocar esse Q. E o A, que eu vou deixar em evidência também. Então agora já fica mais fácil de fazer essas somas aqui. Isso aqui vai dar meio mais 1 menos 3 meios mais 2. Então eu vou somar os que têm denominadores iguais. Meio menos 3 meios vai dar menos 2 meios, né? Que é igual a menos 1. Então, menos o vetor de x. Eu vou marcar aqui os que eu já usei. Ainda tem mais esse vetor de x aqui, né? E tem também esse mais 2x. Em y tem esse meio aqui, mais esse 3 meios. Então dá 4 meios, que é igual a 2y. Tem aqui menos y mais 2y. Então aqui eu simplifico esse 2 com esse 4 aqui. Vou escrever esse Q aqui, vai ficar Q sobre a 2πε0. Esse A eu vou simplificar com esse, então vai sobrar raiz de 2 sobre A ao quadrado. Que multiplica aqui, esses dois vão se simplificar, vai sobrar o 2x. Em y vai ter 2 menos 1 mais 2, mais 3y. E essa daqui já é uma forma bem simplificada, né? Então, essa daqui já é a expressão do campo no meio do quadrado. E assim a questão fica resolvida agora.